fé, abra a sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, do versículo 19 ao versículo 22. Aos Efésios, capítulo 2, do versículo 19 ao versículo 22. Estarei lendo, a igreja pode acompanhar em silêncio. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, do qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Vamos orar. Nosso Pai Celestial, graças nós te damos pela tua palavra que chegou até nós, por esta noite que o Senhor nos concede de nos reunirmos em torno da tua palavra. Graças te damos, Senhor, pelo teu agir, pela tua obra na nossa vida. Desvenda agora os nossos olhos para vermos as maravilhas da tua palavra. Que o teu Espírito nos conduza, nos ensine para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Glória a Deus. Versículo 19. Esta expressão, assim que, uma outra versão diz, portanto. Então, quando nós encontramos um versículo que começa com esta expressão, portanto, ou assim que, estas expressões, elas nos remetem, elas direcionam a nossa mente para os versículos anteriores. Aquilo que foi escrito antes do que vai ser escrito agora. Então, em casa, os irmãos poderão verificar mais detidamente o que é que está escrito antes. E Paulo está se referindo a isso quando ele diz assim que, ou portanto, ou é como se Paulo tivesse dito assim, já que. Agora eu darei aqui um resumo do que Paulo escreveu antes, porque isso que foi escrito antes deve estar na nossa mente ao lermos o que Paulo escreveu depois do assim que. O que Paulo escreveu antes? Capítulos 1 e 2 de Efésios. Paulo disse que Deus, bendito Pai Celestial, nos elegeu, nos escolheu em Cristo Jesus e nos predestinou para sermos filhos por adoção, e nos escolheu e nos elegeu para que o nosso viver seja para louvor da sua glória, para que o nosso viver seja um viver santo e irrepreensível. Ele
todo. Irmão, é a riqueza da salvação. Aleluia. E não foi por mérito. Isso aí é que é. Paulo chama isso de escândalo. É um escândalo. É um escândalo. Irmão, vamos ser sinceros. A gente está aqui com a Bíblia na mão, sentadinho, bonitinho. Isso é um escândalo. Porque a gente merece. Vamos ser sinceros. E aí? Tu é tão bom assim? Tu é tão bom assim para Deus chegar assim? Aí você é só vontade. Por isso que a Bíblia diz: não vem de vós. Aleluia. Não vem de vós. Não vem de nós. Vem de Deus. Nós não temos, Deus tem. Nós não podemos, Deus pode. Aleluia. Aleluia. Então, irmão, por que Deus fez isso? Por isso a gente nunca deve esquecer do que Deus fez por nós. Nunca devemos esquecer disso. Por isso que na ceia, a gente participa da ceia todo mês. Para quê? O próprio Cristo disse: quando vocês comerem este pão, lembrem-se da minha carne, do meu corpo, que foi partido por amor de vós. Quando vocês beberem este cálice, lembrem-se do meu sangue, que foi derramado por amor de vós. Fazer isto em memória de mim. Então, essa grande obra que Deus fez por nós acarreta, produz muitos resultados na nossa vida. E é o que esses 4 versículos que nós lemos revelam alguns desses resultados. É por isso que é interessante a gente ler e ouvir essa palavra, sempre levando em conta essas 2 perguntas: quem eu era? Quem eu sou? Onde eu estava? Onde eu estou hoje? Então, Paulo diz: assim que já não sois estrangeiros e nem forasteiros. Então, primeiro, nós pensamos no antes. Antes o quê? Antes de Jesus entrar no nosso caminho. Aleluia. Antes de Jesus entrar no nosso coração. Aleluia. Antes de Jesus operar mudança na nossa vida. Antes éramos estrangeiros. Antes éramos estranhos. Uma versão que eu achei interessante diz: antes éramos visitantes sem direitos legais. O pecador, a pessoa que ainda não nasceu de novo, a pessoa que ainda não passou pela experiência do renascimento, da transformação, diante de Deus é como se fosse um estrangeiro, porque não tem comunhão com Deus, não tem relacionamento com Deus. Então é como um estrangeiro, é como
olha só, o dia da nossa conversão foi assim. Você lembra o dia que você se converteu? Mas aí, irmão. Por exemplo, mas pastor, eu nasci no Evangelho, eu também. Quem nasceu no Evangelho também tem que passar pela experiência da conversão. Porque ninguém nasce crente. Ninguém nasce discípulo de Cristo. Em algum momento da sua vida, tem que passar pela experiência da conversão. Eu lembro, eu não sei a data, mas eu lembro de, lá em Madureira, eu devia ter 11 ou 12 anos. Eu lembro desse, na hora do apelo, eu fui lá na frente, dobrei os meus joelhos, como a gente vê as pessoas fazendo isso. Um dia eu fiz isso, manifestando publicamente que eu estava aceitando a Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Então foi o dia da conversão. Lembra aí qual foi o dia da sua conversão? Então foi mais ou menos assim. A gente acordou nesse dia, irmão, a gente acordou estrangeiro, a gente acordou forasteiro, a gente acordou visitante sem direitos legais. Aí eu não sei se foi de manhã ou de noite a sua conversão. O certo é que nesse dia que você acordou, estrangeiro, forasteiro e visitante sem direitos legais, nesse dia, quando você foi dormir cidadão do reino de Deus. Aleluia! Cidadãos que compartilham dos privilégios de pertencerem ao povo de Deus. Cidadãos que compartilham dos privilégios de pertencerem ao povo de Deus. Eu não era povo de Deus, mas hoje eu sou povo de Deus. Aleluia. Sem desmarcar Efésios, vá para 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Esses dois versículos nos ajudam a entendermos essa mudança que ocorreu um dia na nossa vida. Diz assim: mas vós sois a geração eleita. Vamos combinar assim, irmão, porque esse versículo é magistral, né? Então, para a gente poder manter um fervor, tá, de gratidão a Deus pelo que Ele fez por nós, para a gente poder alimentar, jogar um pouquinho de lenha nessa chama que um dia foi acesa dentro de você, para não deixar que essa frieza espiritual dos últimos tempos atinja você. Cada coisa que acontecer aqui, tu levanta a mão agora, tá bom? Vamos combinar assim? Então vamos lá. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A gente estava no escuro, Jesus chamou a gente por claro. A gente estava nas trevas, Jesus trouxe a gente para a luz. Agora olha só, irmão, não dá glória quando dizer assim, não eres povo. Não dá glória não, tá? Então vamos lá. Vós que em outro tempo não eres povo. Claro que eu não vou dizer assim, agora Deus não dá. A gente tem que dar glória consciente, né? Mas agora tem que dar glória. Nós não éramos povo, mas agora somos povo de Deus. Olha só, irmão, agora não dá glória não. Não tinhas alcançado misericórdia. Irmão, aí quando a gente pensa nisso, Jesus, graças a Deus que o Senhor me ajudou. Agora é para a glória. Mas agora alcançaste misericórdia.
somos isso, notemos que esses 4 versículos, eles enfatizam o caráter coletivo da vida do discípulo de Cristo. Isso é muito importante a gente guardar. A expressão concidadãos. O que significa concidadãos? Cidadãos junto com. Aqui no caso, Paulo está dizendo que são os gentios e os judeus. Juntos são cidadãos. Não tem mais estrangeiro, não tem mais forasteiro, não tem mais preconceito. Hoje, aqui, como cidadãos, nós somos cidadãos do mesmo reino, nós. Então, atenção, estes 4 versículos enfatizam o caráter comunitário, coletivo da vida cristã. Então eu encerro esse primeiro aspecto de que agora nós somos cidadãos do reino com essa reflexão: como estamos tratando uns aos outros? Já que nós somos cidadãos do mesmo reino, como estamos tratando uns aos outros? Já que fazemos parte de uma geração santa, como estamos tratando uns aos outros? O tratamento que eu estou dispensando para o meu irmão é compatível, é coerente, está de acordo com o que Deus fez na minha vida. Como estamos tratando uns aos outros? Segundo aspecto comunitário que Deus operou na nossa vida. Primeiro aspecto: cidadãos do reino de Deus, povo de Deus. Segundo aspecto: já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas co-cidadãos dos santos e da família de Deus. Então, além de nós pertencermos a um povo só, irmão, não existe, esse aqui é o povo de Deus, não, é o povo de Deus é um só. Assim também só existe, guarde isso, uma família de Deus. Só existe uma família de Deus. Então, se só existe uma família de Deus, qual é a relação que existe entre nós? Relação de quê? Nós somos o quê uns dos outros? Ô meu irmão, ô meu irmão, ô meu irmão, ô irmão, ô irmão, tudo bem, irmão? Fala, irmão José. E aí, irmão? E aí, irmão Osvaldo? Tudo bem, irmão Cauã? Tudo bem, irmão Gilson? Tudo bem, irmão David? Como é que tá, irmão Denilson? Tudo bem?
que, pastor? Eu não tenho assim muita afinidade com o jeito dele. Ok, mas tu é irmão dele e ele é teu irmão. É que o sorriso dele, eu não acho assim, ok, mas ele é teu irmão e você é irmão dele. Por quê? Porque sermos da família de Deus não depende das minhas preferências, é o que Deus quer, ó glória. Agora atenção, se nós somos irmãos, se nós somos da mesma família, de novo a pergunta: como estamos tratando uns aos outros? Mesma pergunta. Sem desmarcar Efésios, vá para Gálatas, capítulo 6, versículo 10. São só algumas páginas, né? Antes. Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Então, enquanto temos tempo, é sinal que esse tempo vai findar. Enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Uma outra versão diz: nossa família na fé. A Bíblia ordena que eu seja um agente do bem para com o meu irmão. É uma ordem eu tratar bem uns aos outros. É uma ordem. Isto é resultado do que Deus fez por nós. Gálatas, capítulo 3, versículo 26. Gálatas, capítulo 3, versículo 26. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Ora, se todos sois filhos de Deus, o que nós somos uns dos outros? Irmãos. Somos irmãos. Então, muita atenção. Como estamos tratando uns aos outros? Como estamos tratando uns aos outros? O presbítero Rio Mar, o irmão agora é dirigente de congregação. Então, por favor, venha aqui no culto. Aqui no culto. O irmão agora é dirigente de congregação. Como estamos tratando uns aos outros? Porque se somos da família de Deus, se somos filhos de Deus, então nós somos uns dos outros o quê? Irmãos. Se nós somos irmãos, a Bíblia manda eu tratar bem o meu irmão. Então, não perca nenhuma oportunidade para fazer alguma coisa que beneficie o seu irmão. E quando você não descobrir nada para fazer, não deixe de cumprimentá-lo. Não deixe de dizer para ele assim: a paz do Senhor. Não deixe de despedi-lo ao final do culto com: o Senhor te abençoe, vá na paz, tenha uma noite de paz. Irmãos, a gente precisa cultivar atitudes do bem.
a gente precisa cultivar atitudes que ajudem o próximo. Cultivar atitudes que beneficiem o próximo. E evitar atitudes que firam o próximo. Evitar atitudes que prejudiquem o próximo. Porque afinal, nós somos o que uns dos outros? Irmãos. E agora, o terceiro aspecto comunitário e último desse texto. Versículo 20 e 21. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos? 1, 2, 3. E os irmãos fecharam a Bíblia? Efésios capítulo 3, 2, versículos 20 e 21. 1, 2, 3. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Terceiro aspecto comunitário: edifício. Então nós somos povo de Deus, nós somos família de Deus e nós somos edifício de Deus. Levanta a mão e dá glória. Irmão, edifício, antes de ser erguido, precisa de quê? De fundação, fundamento. E o fundamento da nossa vida espiritual, da nossa vida cristã, está escrito aqui, fundamento dos apóstolos e dos profetas. Está se referindo a quê? O fundamento dos apóstolos e dos profetas. A doutrina que chegou até nós, que Deus nos entregou por intermédio dos seus apóstolos e profetas. Principalmente o conteúdo do Novo Testamento. O conteúdo do Novo Testamento. Nós vamos encontrar aí o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Atenção! Ninguém pode colocar outro fundamento. Tenha muito cuidado, porque Paulo, escrevendo aos Gálatas, anote para ler em casa, capítulo 1, versículos 6 a 9. Gálatas, capítulo 1, do versículo 6 a 9. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz assim: cuidado, para que não apresentem a vocês um outro evangelho. Não existe um outro evangelho. Só existe um evangelho. Não existe outras boas novas de salvação a não ser as boas novas de salvação por Jesus Cristo. Paulo disse: ainda que um anjo do céu vos apresente um outro evangelho, seja anátema, seja rejeitado, seja maldito. Então, nós vivemos numa época, mais do que nunca, a gente precisa estar muito seguro do fundamento dos apóstolos e dos profetas, para não sermos enganados, porque a firmeza da nossa vida espiritual está em permanecermos
reter, guardar a doutrina dos apóstolos, perseverar na doutrina dos apóstolos, as verdades reveladas pelo Espírito Santo, expostas nas páginas do Novo Testamento. Irmãos, é interessante porque quando a gente fala de fundamento e da relevância do fundamento, porque qualquer construção é o fundamento que faz a diferença, né? A gente está vendo aqui essas colunas, a gente está vendo esse templo, mas na verdade o que sustenta tudo isso está oculto, né? Está profundo. Tanto é que primeiro faz um estudo do solo para saber onde as sapatas, né? Onde as colunas, o fundamento vai ser colocado. Assim também é na vida espiritual. Então, quando eu li esse texto, me remeteu a Mateus capítulo 7. Leia em casa, Mateus 7, 24 e 25. É o final do Sermão da Montanha. E Jesus encerra o Sermão da Montanha assim: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa na rocha. Vindo contra ela vento, tempestade, chuva, não caiu, porque estava na rocha. Esse é o fundamento. São as palavras de Jesus Cristo colocadas em prática. É aí que está a firmeza do cristão. A firmeza do cristão não está na bonança da vida. A firmeza do cristão não está nas conquistas. A firmeza do cristão não está no sucesso. A firmeza do cristão não está em sermos bem-sucedidos. A firmeza do cristão não está em sermos aplaudidos. A firmeza do cristão não está em sermos elogiados. A firmeza do cristão não está em sermos aceitos em todos os lugares. A firmeza do cristão está em seguir, reter, guardar, viver, obedecer às palavras de Jesus. Aí está o fundamento. E aí a Bíblia diz que além do fundamento, o que faz a diferença é a pedra fundamental. E aqui diz de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Aleluia. Sabe qual era a pedra da esquina? É a primeira pedra da construção. Para começar a construção, tinha que primeiro estabelecer uma pedra. É a pedra da esquina. É a pedra que determina o arranjo do alicerce. É a pedra que determina onde todas as outras pedras serão colocadas. É a pedra principal, é a pedra primeira, é a pedra mais importante, é a pedra referencial, é a pedra principal. Jesus é o principal. Jesus é o principal. Ele é que é a nossa segurança. É Jesus.
em Jesus. Porque não é só o intelecto. Tem uns filósofos por aí que às vezes eu vejo as entrevistas deles, e você está nome aqui, você não sabe, os filósofos estão sempre na televisão. Irmão, impressionante, é um pessoal que conhece tudo. É um pessoal que conhece a história de Jesus. É um pessoal que conhece a Terra Santa, conhece tudo, mas não é discípulo de Cristo. Então, atenção, a diferença, o que faz a diferença é a gente estar em Jesus, e Jesus está na gente. Aleluia! Aleluia! É Jesus na gente e a gente em Jesus. Jesus está no teu coração? Peraí, agora tem a segunda pergunta. E você está em Jesus? Não é só Jesus está na gente, a gente tem que estar em Jesus. Por quê? Isso é relacionamento. Mas o que eu ia falar? É que de vez em quando a gente encontra uns irmãos que estão uns outros, a gente sempre vai precisar de ajuda. Por isso que é muito ensino. Nunca esqueci uma vez. Vou dar uma ajuda. Eu virei. Aí eu conversa bem. Irmã, é só aqui. Porque além dela, a filha também era membro da igreja. Irmã, é sua filha. Eu estou notando a ausência da sua filha. O que está acontecendo com você? Por que ela está afastada? Aí ela responde a resposta dela. Sabe o que é, pastor? É que está muita luta, muita dificuldade, muita adversidade. É por isso que ela está afastada. A pessoa responde, mas não tem nem noção do que está dizendo. Então, atenção, vou explicar agora. Quando eu digo que a luta, a adversidade e os problemas estão fazendo eu me afastar, eu me distanciar, eu me esfriar, eu estou dizendo o seguinte: a graça de Deus não está sendo suficiente na minha vida. Agora pergunto eu: é possível a graça de Deus não ser suficiente? É possível isso? A graça de Deus é insuficiente? A graça de Deus é fraca? A graça de Deus é vazia? A graça de Deus não pode? Irmãos, Paulo sentiu a dor do Espírito, orou e disse: tira de mim, Deus. E Deus disse: eu não vou tirar, eu vou deixar, mas junto com o Espírito eu te dou a minha graça, a minha graça, a minha graça, e a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Receba aí graça de Deus. Receba aí graça de Deus. Receba aí graça de Deus. A graça é suficiente para nos sustentar, para nos fazer prosseguir, para nos fazer avançar, ainda em meio a lutas e adversidades. Jesus é a pedra fundamental, Jesus é a pedra principal, e nós somos pedrinhas do edifício. Aleluia. Nós somos pedrinhas do edifício. Quem sou eu? Eu sou uma pedrinha do edifício de Deus. Aleluia. Quem sou eu? Eu sou uma pedrinha. Eu sou um tijolo do edifício de Deus. Aonde Deus mora, aonde o Espírito mora, aonde Jesus mora. 1 de Pedro, capítulo 2,
que estão pelo Espírito Santo ajustadas umas às outras. Por que estamos ajustadas? Não é corpo e não é magro, mas está ajustado. Um é baixo, não é alto, mas está ajustado. Um tem temperamento forte, o outro magro, não tanto, mas está ajustado. Um sorri, o outro é sério, mas está ajustado. Mas por que se ajusta? O Espírito de Deus é que opera. O Espírito de Deus é que ajusta. Pedras vivas, ajustadas, alinhadas, firmes para o crescimento do edifício de Deus. Propósito: para que sejamos templo santo do Senhor. Irmão, eu encerro agora aqui com estas expressões que a taquara precisa estar sempre reavivando na sua vida. Vida cristã é vida em comunidade. Não há base bíblica para uma vida de discípulo de Cristo isolada, individualista. Nós vamos encontrar aqui no versículo 22, no qual, ou seja, nesse edifício, nessa construção, também vós juntamente sois edificados. Não é o Evandro sozinho. O Evandro é edificado. O Evandro vai crescendo enquanto ele estiver junto. Não dá para querer viver. Não, eu sou de Jesus, Jesus está comigo, né? Congrega onde? Não, estou em casa. Não. Só se a pessoa está doente, só se a pessoa está enlevada na cama, só se a pessoa está com 91 anos, só se a pessoa está com idade. Aí tudo bem. Aí tudo bem. Agora, a pessoa ficar isolada, individualista, porque não quer encontrar fulano, não quer encontrar ciclano, e não se dá com fulano. Aí, irmão, deixa o martelo de Deus trabalhar na tua vida para quebrar isso. Vai passando o martelo aí, Jesus. Vai passando aí, esmeril, já. É esmeril? Esmeril trabalha na terra. Maquita. Olha a maquita de Deus aí. Olha a maquita de Deus cortando. Tem também aquela ponta de diamante, né? O diamante ele risca para poder cortar certo, né? Olha o diamante de Deus aí. Está riscando para a maquita cortar. Está riscando para a maquita cortar. Por quê? Porque Deus não dispensa você no edifício dele. Por que ele está riscando para cortar? Porque Deus não dispensa você do edifício dele. Porque você é pedra dele. Você é tijolo dele. Você é pedra de Deus para formar o edifício dele. Não, irmão. Não há lugar para isolamento. Não há lugar para divisão. Não há lugar para individualismo. A Bíblia é clara. Povo de Deus, caráter comunitário, coletivo. Família.